Seguinte, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como foi a minha vida acadêmica até então e contar um pouco da minha graduação, do meu mestrado, até chegar no doutorado, que é o estágio da minha vida acadêmica que eu estou hoje em dia, que eu estou fazendo doutorado em física lá no FMG. E nesse vídeo eu resolvi contar um pouco para você sobre como foi a minha trajetória, por que eu escolhi cursar física. Então, bora lá! De início, eu já queria dizer que a ideia desse vídeo é que ele seja um pouco mais breve, que eu vou passar por alguns aspectos gerais da minha vida acadêmica, porque a ideia é apenas deixar registrado aqui como é que foi a minha vida acadêmica até então e ser um pouco mais breve, até porque vai sair um conteúdo lá no canal do Felipe, do iFísica, sobre como é que foi a minha trajetória acadêmica, como é que foi a vida acadêmica, em que lá a gente conversa com um pouco mais de calma e um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, de antemão, antes de começar esse vídeo, também gostaria de pedir que, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos conteúdos. E, gostando do vídeo, deixe seu gostei, que ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Começando a falar da graduação e do porquê eu escolhi fazer física, o que me levou a fazer física, enfim, não tem como eu seguir aqui sem falar do meu primo, o Diego, que se inclusive você estiver assistindo aí, irmão, um abraço para você, que foi uma grande influência para mim seguir a carreira de físico e me ajudou bastante ao longo do processo, além de me ajudar também a tomar a decisão da carreira. Isso por quê? Porque eu lembro que no ensino médio eu tinha muitas perguntas, sempre fui uma pessoa que pergunta bastante, e no ensino médio eu lembro que eu tinha interesse em química, física e matemática. Inclusive eu era até muito bom em química, cheguei a participar de Olimpíadas, só que eu reparei que as perguntas que eu fazia, e isso quem me ajudou a ver, obviamente, foi o meu primo, as perguntas que eu fazia eram mais voltadas para física responder do que as outras disciplinas, né? No caso, química, matemática. Então, eu lembro que eu cheguei a ficar na dúvida um tempo entre fazer engenharia química e fazer física, só que a partir das conversas que eu tinha com o meu primo, que já estava na graduação em física, eu optei por fazer física porque eu reparei que seria o curso que ia dar as respostas para as perguntas que eu procurava. E, no caso, respondeu e levantou mais perguntas ainda, né? Mas, falando então sobre a minha graduação, eu inicialmente entrei na matemática e não na física. Isso porque tinha duas opções para eu escolher no Enem. Eu escolhi matemática porque eu achei que era mais provável eu passar em matemática, e entrei na matemática sabendo que dava para fazer o processo de reopção de curso da matemática para física. E, de fato, foi isso que eu fiz ao longo do curso. Eu reoptei da matemática para física. Inclusive eu sabia da existência desse processo porque um outro primo meu já tinha feito graduação lá, e ele me falou que existia esse processo, existia essa possibilidade, então eu já entrei meio que querendo mudar para a física. E a partir daí que eu entrei na matemática, e aliás, por que eu escolhi a matemática também? Porque as grades da matemática e da física, elas eram bem parecidas nos primeiros períodos. Inclusive eu já até fiz vídeo sobre isso, fazendo comparativo entre as duas graduações. Se você tiver interesse, procura aqui no canal que você vai achar, em que, sabendo que as grades eram parecidas, eu sabia que eu poderia reaproveitar bastante coisa e mudar de curso para física sem ter grandes prejuízos. Então, ali mais ou menos depois de uns 2 anos e meio que eu já tinha feito as disciplinas da matemática que precisava para mudar, eu mudei de curso, em que eu, já na matemática, aliás, ainda na matemática, eu cheguei a fazer uma iniciação científica, cujo tema foi ondas clássicas, ondas quânticas e série de Fourier, em que a partir da iniciação científica eu pude perceber que, de fato, eu queria seguir carreira acadêmica, ou seja, dar aulas no ensino superior e fazer pesquisa. Porque, assim, dar aulas no ensino superior eu já sabia que eu queria desde que eu escolhi fazer física. Só que ser pesquisador, ou seja, fazer pesquisa, eu ainda não sabia como é que era, e a partir da iniciação científica eu fui descobrir melhor como que era isso, e gostei bastante e falei assim, pô, é isso que eu quero para mim. Então, a partir daí comecei a desenhar minha carreira para seguir na carreira acadêmica. E então, a partir disso, eu fui seguindo na graduação de física, depois que eu mudei, em que na graduação de física eu cheguei a fazer também um estudo orientado e um estudo dirigido
ao longo da minha segunda metade da graduação, em que o estudo orientado, o tema foi em grupo de Lorentz e representações, porque eu estava bastante interessado nesses assuntos, teoria clássica de campos, enfim, e queria aprender um pouco mais sobre eles. Procurei um professor lá da FMG, em que lá a gente conversou, a gente desenvolveu o estudo orientado, foi muito produtivo, muito bom. Só que ao final do estudo orientado eu resolvi interromper, porque eu senti que eu precisava de mais maturidade acadêmica, mais bagagem, e a partir daí eu foquei bastante em fazer mais disciplinas para poder ter uma maturidade acadêmica maior e uma bagagem acadêmica maior. Então eu estava sentindo essa necessidade, por isso eu resolvi interromper o estudo orientado. E a partir desse estudo orientado, eu cheguei até a fazer um estudo dirigido também, mais ali pro final da graduação, com o próprio Felipe, que ofertou um estudo dirigido sobre o que ele fez na monografia dele. Eu achei que seria uma oportunidade interessante de aprender mais e participei desse estudo dirigido, que foi bem legal também. E, bom, a partir daí a gente já está então na minha segunda metade da graduação em Física, eu já tinha certeza que eu queria seguir carreira acadêmica mesmo, e comecei a aplicar para fazer uma pós-graduação, em que eu sabia também que eu queria seguir na física teórica já desde muito cedo, porque desde muito cedo a minha vibe não era experimental, digamos assim. Eu já sabia que eu não queria seguir para física experimental e queria seguir para física teórica. Então, a partir daí, procurei as pós-graduações aqui no Brasil para olhar, para fazer mestrado, e dentre essas pós-graduações que eu estava olhando justamente o Instituto de Física Teórica da Unesp, e foi um deles dos quais eu passei, e resolvi ir para lá para poder fazer o meu mestrado, em que vou falar sobre ele agora com vocês. Falando agora de como foi o meu mestrado, eu mencionei que o meu interesse maior em física teórica, e dentro desse interesse tinha algumas áreas que me interessavam e que os professores lá trabalhavam. A partir daí eu fui olhar os professores, conversei com um deles me aceitou, e fui para lá fazer o meu mestrado, em que os primeiros meses foram bem conturbados por conta do processo de mudança, porque eu cheguei a formar no final de fevereiro, início de março, e já tive que ir em março para lá, para São Paulo, fazer o mestrado. Então foi bem complicado esse período, porque eu tive acho que uma semana ou duas de férias, então foi uma correria gigantesca para poder começar o mestrado, mas deu tudo certo no final das contas, em que eu não fiz isso sozinho também, porque o meu primo, inclusive, ele já fazia pós-doc lá nesse instituto, e a gente mudou junto para lá, em que lá ele me ajudou bastante nesse processo de mudança, me ajudou bastante a me estabelecer lá também, em que a gente inclusive morou junto. Então foi conturbado esse processo de mudança, mas deu tudo certo no final das contas, em que nos primeiros 6 meses de mestrado eu cheguei a ficar por conta só das disciplinas, basicamente, e a partir dos primeiros 6 meses eu comecei a focar no projeto de pesquisa com o meu orientador e com o meu co-orientador também, que eu tinha um co-orientador no mestrado, em que no primeiro ano eu finalizei as disciplinas, né, nos primeiros 6 meses eu fiz mais, no segundo 6 meses eu fiz uma só, e a partir daí comecei a tocar o meu projeto de pesquisa, em que, para quem não sabe, foi em radiação na eletrodinâmica de Podolsky. Já fiz vídeo também sobre a radiação na eletrodinâmica de Podolsky, 2 vídeos para quem tiver interesse em assistir, procurar aqui no canal vai achar. Também tem um vídeo sobre como é um mestrado, como é fazer um mestrado em física, como funciona o mestrado em física, que também, se tiver interesse, vou deixar aqui na descrição. E a partir daí, então, o meu projeto de pesquisa andou bem e tal, só que eu já sabia também que eu queria mudar de área no doutorado, e eu também sabia que eu queria voltar para o UFMG. E a partir desses meus interesses de trocar de área e de voltar para o UFMG, eu comecei a olhar orientadores aqui no doutorado para poder me orientar e para voltar a fazer o doutorado aqui na UFMG, instituição na qual eu fiz a minha graduação. Então, por fim, bora falar do meu doutorado, que é o estágio atual da minha vida acadêmica, em que, como eu ia dizendo, eu estava com interesse de mudar de área, de voltar para a UFMG,
em que eu fiz a minha graduação aqui e comecei a olhar professores que trabalhavam com áreas do meu interesse e me deparei com um professor trabalhando com o efeito Aharonov-Bohm e me chamou bastante atenção os trabalhos, me chamou bastante atenção o efeito e a partir daí, então, falei com ele para para ver se era possível fazer um projeto de doutorado, para ver se era possível fazer o doutorado aqui e ele aceitou. Então, estou aqui agora fazendo o doutorado em basicamente efeito Aharonov-Bohm, em que comecei o doutorado esse ano, já fiz uma boa parte das disciplinas obrigatórias, estou fazendo a minha última disciplina obrigatória agora no doutorado e estou tocando o meu projeto de pesquisa atual, que é em efeito Aharonov-Bohm, em que, para quem de repente nunca ouviu falar do efeito, eu vou deixar o nome dele aqui, porque, enfim, talvez o nome, a minha pronúncia não seja tão boa assim do nome, mas eventualmente no futuro eu vou fazer uns vídeos sobre ele para poder explicar um pouco melhor para vocês do que se trata esse efeito e tudo mais. E essa é a minha trajetória acadêmica até o momento, em que estou finalizando o meu segundo semestre no doutorado e era basicamente isso que eu queria conversar um pouco com vocês, era basicamente essa história que eu tinha para contar no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui, vai ajudar bastante na divulgação dele. Se inscreva no canal se você não for inscrito para poder acompanhar os próximos conteúdos. E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você sabe que vai gostar também. No mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.